Foi. Nós vamos... Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação Visual, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa. Então, Viaro, hoje nós temos a satisfação de contar pela segunda vez, agora com a minha participação também aqui no Batcast, com um dos mais importantes teólogos brasileiros, uma personalidade da sociedade brasileira, alguém que realmente faz a diferença, não só dentro das suas crenças, mas dentro dos seus atos. Estamos aqui com o teólogo, pastor, humano, Ricardo Gondim. Agradecemos muito, primeiro, a sua presença, a satisfação de estar novamente em sua companhia, no meu caso, estar pela primeira vez participando desse bate-papo contigo, Ricardo. Ou preferes que eu te chame de Gondim? Como fica melhor? Não, eu estou acostumado com os dois, mas com pode os chamar dois. de Ricardo, que é mais íntimo, né? Ricardo, exato, mais próximo. E então eu gostaria, Ricardo, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, como é que tu foste parar nos âmbitos do cristianismo, da participação ativa dentro do cristianismo, porque, afinal de contas, ela não necessariamente tem que ter algum pressuposto de ser padre, pastor ou algo assim para que se exercite o cristianismo, sobretudo nas ações, para que se exercite o cristianismo, sobretudo na ética, que cada vez mais, que pelo que me parece, nos cristãos que mais se manifestam nesse país, ela é cada vez mais distante do que a ética ensinada por aquele que é o fundador do cristianismo, né? Então, como é que foi tua trajetória, como é que foi teu espaço até chegar, teus passos até chegar ao cristianismo? Em primeiro lugar, deixa eu agradecer por mais uma vez estar de volta nessa conversa que, para mim, é muito enriquecedora, muito desafiadora e muito cheia de inspiração, porque na conversa e no diálogo a gente acaba crescendo, acaba esticando, né, as margens da nossa zona de conforto, e conversar com o Viaro sempre é um desafio, e agora contigo também. Eu sou o mais improvável dos cristãos, porque eu nasci num lar em que meu pai era um historiador, materialista, dialético, materialista e pesquisador da história. Meu pai foi preso na ditadura de 1964, logo no alvorecer, no começo, alvorecer não, no entardecer dessa ditadura, né? Que foram longos anos de trevas. Meu pai foi preso, ele era da aeronáutica, ele se insurgiu contra o golpe e foi preso. Minha mãe era uma feminista ativa, e isso trouxe muito medo para a família toda, porque o clima durante a ditadura era um clima de medo. Eles trabalharam muito com medo, com estigmas, palavras que estigmatizavam, tipo subversivo, comunista, antipatriota. Todas essas palavras eram usadas, e foram usadas com o meu pai, foram usadas com a nossa família. Mas eu me converti, como eu disse, o mais improvável de todos os cristãos, porque quando meu pai foi preso, nós ficamos literalmente na rua, literalmente, nós não tínhamos casa, não tínhamos, porque a gente morava numa casa militar, a gente morava numa base da aeronáutica. Então, quando meu pai foi expulso, fomos expulsos da base também, e não tínhamos para onde ir. E fomos acolhidos na casa da minha avó, que era uma casa de vila muito pequena, lá no Ceará, em Fortaleza, e era uma casa que tinha apenas sala, quarto, a cozinha e um banheiro. E nessa casinha de vila já morava minha avó, meu avô, um tio, uma tia e uma jovem que ajudava na casa.
E aí chega minha mãe com mais 5 filhos e grávida de gêmeos. Então, eu estou contando esse episódio para dizer que era uma casa que eu, na minha adolescência, não tinha nenhum tipo de privacidade, nenhuma privacidade em lugar nenhum da casa. A casa estava sempre lotada, sempre cheia. E o que aconteceu é que eu me converti lendo o Sermão da Montanha. Eu não me converti numa pregação, numa igreja, eu me converti lendo o Sermão da Montanha, porque eu vinha com muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre a espiritualidade, sobre religião, sobre catolicismo, inclusive, porque eu frequentava a Igreja Católica, mas o Sermão do Monte me desconcertou, me tirou do chão. E como não tinha nenhuma privacidade na casa, eu me converti ajoelhado no vaso sanitário do banheiro, com a tampa fechada, e me ajoelhei ali e tive uma epifania, uma entrega da minha vida a Deus, a Jesus, a causa dele, e daí para frente a minha caminhada foi construída em várias igrejas. Eu frequentei a igreja presbiteriana, depois frequentei a Assembleia de Deus, depois me envolvi com a igreja que hoje eu sou pastor, a Igreja Betesda, e desde então eu estou trabalhando como pastor, tentando fazer da nossa igreja mais do que um lugar de dogmatismo ou de proselitismo. Fazemos da nossa igreja um lugar de serviço ao próximo, de pastoreio mútuo e de continuação daquilo que a gente entende que foi o legado de Jesus. E eu diria que nesse tripé nós temos trabalhado, pelo menos nesses últimos tempos. Eu sou suspeito para falar de Ricardo Gondim, nossos ouvintes sabem disso. Eu tenho profunda admiração e eu tenho orgulho de poder dizer que o Ricardo é meu amigo. Inclusive, a primeira live que nós fizemos no Instagram, bem no quente da pandemia, vamos dizer assim, eu ali chamei na live o Ricardo de pastor. E o Ricardo disse, não, por favor, não me chame de pastor, me chame de Ricardo. E ali eu senti que então existia um pouco de possibilidade de amizade, de intimidade de fato, até porque eu analiso a partir de mim, Ricardo, somente os íntimos, os muito íntimos e os da família me chamam de Adriano, somente. Eu me transformei no Viaro justamente porque eu queria apagar o Adriano de tudo isso. Mas, deixando isso de lado, eu tive o primeiro contato com o Ricardo Gondim com um livro chamado Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas. Um livro que talvez seja o único livro do Ricardo que eu não tenho. Li, mas não tenho. Né? Os outros todos eu tenho eles aqui na minha estante, estava olhando para eles agora há pouco. Mas é justamente esse título, Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas, que eu conheci não só Ricardo Gondim, como conheci também, e é aí que eu quero fazer a pergunta, conheci uma chuva de críticas, pancadas e porradas que Ricardo Gondim leva por todos os cantos, por aqueles que se dizem donos da palavra ou representantes da palavra, sempre tratando o Ricardo Gondim como um apóstata, né? Alguém que se afastou da fé. E aí, Ricardo, não tem como não perguntar, porque eu te mandei o print semana passada, numa pregação desses pseudo-pastores e de grande ressonância no Brasil, o senhor Silas Malafaia, eu me deparo, porque eu faço pesquisas do lado de lá, né? Eu me deparo com uma frase do pastor Malafaia que ele diz, eu oro todos os dias por aqueles que se afastaram da palavra. E entre os nomes ele citou Ricardo Gondim e ainda estampou o nome de Ricardo Gondim no PowerPoint da sua igreja. A pergunta é, estás mais em paz, meu amigo, porque Malafaia ora por você? Eu fico mais em paz, sabia? Eu fico em paz, não porque a oração dele, de alguma maneira,
me dê algum favor extra para com Deus. Eu fico em paz porque fica óbvio, fica claro que nós estamos em acampamentos diferentes. Fica muito óbvio e muito claro, e eu acho que nessa loucura que foi a adesão do movimento evangélico cego, fanático, completamente obturado, né, obtuso a esse governo de morte, desde então, eu acho que uma das pouquíssimas, raríssimas coisas boas que a gente possa dizer é que nós estamos sabendo agora quem é quem. Cortou teu áudio, Gondim. Não, eu estou sem áudio. Eu ouço perfeitamente. Tá, foi para mim que cortou, então. Vamos lá. Ficou muito claro, está muito óbvio que nós estamos em acampamentos diferentes. E quando ele diz que ele ora por mim, é porque ele me tem do outro lado, ele me tem numa outra posição. E essa outra posição, para mim, eu acho que é um elogio. É um elogio que ele faz a mim, de dizer ele não é um dos nossos, ele não faz parte do nosso grupo. E isso aí, para mim, quer dizer, é um elogio. Por isso me dá paz de saber que não só você, não só o Viaro, mas e não só as pessoas do campo progressista me veem fora e me veem em rota de colisão com essa turma, mas eles próprios sabem. E eu sinto que as porradas e os chutes e os pontapés e as críticas que fazem é porque, de alguma maneira, a minha voz é ouvida. Porque, se não fosse ouvida, eles simplesmente deixariam para lá. Então, eles realmente se sentem importunados. E eles se sentem incomodados com aquilo que eu venho falando. Porque, de alguma maneira, eles sabem que eu sei. E é interessante, né, Ricardo, que, da mesma maneira, nós temos o padre Júlio Lancelotti, que há pouco tempo foi colocado, e que bom, um acampamento completamente oposto, foi colocado como um bandido por aquele que eu nem me dou o trabalho de falar o nome, simplesmente o chamo de velho da van, um oportunista, canalha, que tudo que não existe dentro de qualquer perspectiva, eu não falo nem da ética cristã, qualquer perspectiva da ética humana é completamente contrário ao tipo de pessoa que é aquele sujeito absolutamente abjeto e escroto. Então, quando pessoas como o Padre Júlio, como tu, que são representantes efetivos daquilo que, pelo menos a concepção que eu tenho, e embora leigo também tenho uma formação humana dentro de uma família católica e também sou bastante interessado em estudar o cristianismo enquanto evento social, enquanto um dos maiores, talvez o maior fenômeno da humanidade, quando se coloca exatamente pessoas como Ricardo Gondim e Padre Júlio Lancelotti em lados opostos, me parece que isso é uma corroboração de que estão, sim, ao lado certo daqueles que sabem efetivamente o que significa o cristianismo. E aí, dentro dessa... Sem querer te interromper, imagina. Mas é porque me veio à mente aqui, eu lembrei rapidamente, alguém disse, um historiador falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a força do cristianismo nunca foi devido às suas alianças espúrias com os reis da antiguidade, ou com os poderosos, ou com os príncipes, mas a força do cristianismo sempre foi dele, de alguma maneira, ter nas suas fileiras críticos. O cristianismo sempre teve críticos, né? Você lembra, por exemplo, de Francisco de Assis, que alguns consideram que ele foi, na verdade, o grande reformador. O grande reformador não foi Lutero. Quer dizer, o grande reformador, quem fez propostas reais de transformação, não só no aspecto
teológico, dogmático, mas um aspecto comportamental da igreja foi Francisco de Assis. E dali para frente, você sempre teve essas vozes que nós chamamos vozes proféticas, porque elas emulam o profetismo tardio de Israel, quando Israel, depois do exílio da Babilônia, depois da conquista da Babilônia e dos persas também, Israel viu que todo aquele aparato religioso não deu conta de fazer de Israel a nação campeã do mundo. Então, vêm os profetas sociais, são chamados profetas sociais, Isaías, Jeremias, Amós, todos esses, Miqueias, que são os profetas sociais, para dizer o seguinte: se nós não fizermos a justiça correr como um ribeiro, se nós não protegermos os mais frágeis, que eram representados naquela época pelos órfãos e pelas viúvas, se nós não fizermos valer na nossa nação a justiça, não haverá paz, nós nunca teremos paz, nós nunca seremos uma nação. Então, quer dizer, o cristianismo herda do judaísmo essa vertente profética, que é isso, não são populares, não são ricos, não frequentam o palácio, não têm título, não têm a chancelaria de uma grande instituição, mas são vozes discordantes. E essas vozes discordantes deram ao cristianismo a capacidade de varar os séculos e ir em frente. Então, eu acredito que homens como Júlio Lancelotti, não podemos esquecer de Dorothy Stang, que morreu também assassinada na proteção das terras da Amazônia, nos lembrar de tantos homens e de tantos que, durante a ditadura, enfrentaram, cuidaram, fizeram dos mosteiros hospedaria de, entre aspas, guerrilheiros. Quer dizer, são esses que fazem o cristianismo andar, e não esses que estão hoje ricos. Portanto, quando a história for contada daqui a 50, 60 anos, eles vão lembrar do Júlio Lancelotti e não vão lembrar desses teleevangelistas, picaretas, vigaristas que estão por aí. Ah, perfeito. Desculpe a interrupção. Não, mas a interrupção ela foi ao encontro daquilo que eu pretendia expor, porque eu queria justamente falar desse nascimento de um monoteísmo ético que se deu a partir da Era dos Profetas e que também se coadunou com algumas das filosofias, especialmente as correntes estoicas, e que marcaram muito o cristianismo na sua origem, inclusive no Sermão da Montanha, que representa essa atitude que ela é, antes de mais nada, ética. E a pergunta que eu queria encaminhar, ela dizia respeito exatamente a isso. Houve, sim, na história do cristianismo, uma compatibilidade entre aqueles que defendem o pegar as armas em nome da religiosidade. Muitos casos. Houve papas guerreiros, como o Papa Júlio II, houve papas terríveis e assim vai, que fizeram inclusive o sinal nazista, o sinal fascista. Mas o cristianismo verdadeiro, ele não se coaduna nisso, né? Não. Inclusive, já que você é um estudioso do cristianismo, é bom lembrar que as ordens monásticas, né? Os primeiros mosteiros, São Bento, que é um precursor das ordens monásticas, foi uma reação de sacerdotes, hoje os chamamos de monges, que disseram, olha, a única forma da gente salvar a fé cristã é se a gente se exilar, se a gente sair disso aí. Teve uma época que estava tão corrompido, né, quando eles tinham até prostíbulo especialista para padres, que eles disseram, se a gente continuar juntos, se a gente continuar, nós não vamos ter condições de nos preservar. Então, vamos sair. E as ordens monásticas são essa saída, são esse exílio, autoexílio, para a preservação da fé, para a preservação dos manuscritos, para a preservação dos textos,
da preservação daquilo que hoje é tão caro na Igreja Católica Romana, que eles chamam de traditio, né? A tradição, com T maiúsculo, que acompanha os livros canônicos do Novo Testamento. Então, você tem razão, o cristianismo sempre teve vozes discordantes internas. Internamente, ele sempre teve aqueles que não foram com a correnteza, mas nadaram contra a correnteza. E Francisco de Assis, inclusive, Viário, é um dos personagens centrais que se aproximou do povo, não apenas nas suas atitudes, mas inclusive deixando de usar o latim como um instrumento de comunicação, e passou a ser visto como um dos primeiros grandes hereges, o que acabou depois culminando lá no período do século XIII com a criação da Inquisição. Mas para combater aqueles que dentro da igreja queriam preservar o cristianismo em sua natura e que questionavam aquele tipo de postura que hoje se reflete nesses canastrões que fazem uso do nome de Jesus para multiplicarem não apenas as suas riquezas, mas multiplicarem a sandice que é estar em meio a um governo que, como tu colocaste, é um governo de morte. E me parece que são exatamente isso, as reproduções dos Franciscos de Assis, que ainda dão sustentação a uma luta verdadeira e ética. Com certeza, com certeza. Gondim, aonde foi ou quando foi que o movimento evangélico brasileiro se perdeu, Gondim? Talvez a minha pergunta seja desse tamanho, assim, com uma resposta maior ainda, né? Mas os movimentos de 1970, 1980, eu lembro quando eu era muito pequeno, os grandes congressos que tinha, estádios, ginásios. Eu lembro de eu era muito pequeno, mas lembro de no Maracanãzinho, se não estou enganado, de uma grande reunião, uma grande junção de líderes evangélicos. Como que esse movimento evangélico, ele, de repente, começa a diluir e se transformar em algumas subdivisões que são tudo menos cristãs ou são pseudo-cristãs? É possível mapear essa transformação, essa degradação do movimento evangélico? Viaro, como historiador que você sabe, são muitos fatores, né? São muitas, as influências são muito grandes, são muito diversas. Você não pode singularizar uma. Mas eu diria que essa tem sido a minha luta. Eu diria assim, nesse mapeamento, eu percebi, pessoalmente, e mesmo no campo progressista dos evangélicos, eu ainda, de alguma maneira, tenho muitas discordâncias, muitas pessoas discordam de mim, porque eu percebi que o movimento evangélico ele é um desdobramento, ele é uma raiz, ele é um broto que nasceu do fundamentalismo e que nunca fez o seu dever de casa de criticar o fundamentalismo. E quando eu falo de fundamentalismo, eu sempre preciso dizer para o público que não está bem acostumado com os termos, que a palavra fundamentalismo hoje tem uma conotação muito diversa, né? O fundamentalista é aquele que é intolerante. Você pode dizer que ele é fundamentalista na homeopatia. É um fundamentalista na homeopatia. É um fundamentalista no Islã. Ele é um fundamentalista, sei lá, ideológico, um fundamentalista fascista. Mas o fundamentalismo, como expressão, você pode datá-lo como um movimento cristão que aconteceu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Os fundamentalistas foram uma reação principalmente à evolução, à teoria da evolução. E não só a teoria da evolução, mas, junto com a teoria que foi concomitante, junto com a teoria da evolução de Darwin, houve uma escola de teólogos alemães que fez o que hoje a gente chama de alta crítica. Eles começaram a analisar literariamente os textos, principalmente do Antigo Testamento, e a autoria desses textos.
quem os escreveu. Porque até então, por exemplo, o Pentateuco era tido e era conhecido. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, que no judaísmo eles chamam de Torá. Se dizia que esses livros tinham sido escritos por Moisés, que ele era o autor desses livros. E na Alta Crítica eles começaram a analisar os textos, analisar a linguagem que foi usada, que tipo de terminologia foi usada, e chegaram à conclusão que esses livros não tinham sido escritos por Moisés, não. Que eles foram escritos no período pós-cativeiro babilônico. Eles são muito tardios na história de Israel. E que a Bíblia, na verdade, precisa ser lida em flashback. A Bíblia tem que ser lida de trás para frente. Quer dizer, ali é uma coletânea de textos que vem da tradição oral e que, nessa coletânea de textos da tradição oral, foi colocado primeiro na escrita, depois foi traduzida para o grego, na famosa tradução chamada de Septuaginta, que tem toda uma lenda por detrás. Enfim, eu estou dando toda uma volta para dizer que, quando começou-se a fazer todo esse estudo sobre as Escrituras, os fundamentalistas disseram: opa, estão destruindo com a palavra de Deus, estão destruindo com os fundamentos da nossa fé. Daí a palavra fundamentalismo. Os fundamentos essenciais da nossa fé. E eles elegeram e imprimiram com o financiamento de gente muito rica nos Estados Unidos, capitalistas muito ricos nos Estados Unidos, imprimiram uma série de livrinhos, de livretos, de opúsculos, que eles chamavam de os fundamentos, e distribuíram milhões e milhões e milhões de cópias pelos Estados Unidos. E quais eram os fundamentos? Os fundamentos eram que a Bíblia era inerrante, usaram essa expressão, esse neologismo, inerrante, que ela é verdadeira e inquestionável em tudo que ela afirma. Esse foi o primeiro fundamento. Depois, o segundo fundamento, que Jesus nasceu de uma virgem, o nascimento virginal de Cristo. Depois, o outro fundamento, que os milagres relatados na Bíblia não são metáforas, não são percepções antigas ou primitivas de fenômenos. Por exemplo, um lunático é descrito na Bíblia como lunático, ele podia ser um epilético, mas o lunático ali não é um endemoniado, ele é uma pessoa que tem um distúrbio, que talvez hoje um remédio curasse, né? Um remédio aí de tarja preta curasse. Então, eles estabeleceram esses fundamentos, mas só que o fundamentalismo teve um grande escândalo, porque um professor, na época da high school, chamava aqui no Brasil antigamente de ginásio, né? Hoje chama de ensino fundamental, do high school americano, começou a pregar num estado dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, começou a falar da evolução. E o Estado entrou com uma ação jurídica contra ele. E esse julgamento, o professor chamava-se Scopes, esse julgamento virou uma novela, virou um escândalo americano. E o advogado do Scopes, do professor que estava ensinando a evolução, era um sujeito muito histriônico, muito espalhafatoso. Enfim, ele perdeu a causa, teve que pagar uma multa de $50, $60, uma multa irrisória, mas manchou a reputação dos fundamentalistas como obscurantistas, como primitivos. Ele manchou como não abertos ao diálogo, e o fundamentalismo, então, de uma certa maneira, mingou. Ele mingou, ele não teve mais força. Na década de 1920, daí uns 20, 25 anos depois,
Alguns teólogos fundamentalistas quiseram dar um ar mais arejado, de um ar mais cultural e mais dialogal ao fundamentalismo. E começaram um movimento chamado evangelical, em inglês, Evangelical Movement, que é um movimento fundamentalista com uma abertura maior para o diálogo. Mas as premissas, os fundamentos em si, eles não tocaram, nunca criticaram. E é essa versão evangelical ou evangélica que vem para o Brasil, com os missionários, principalmente da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos. E eles vêm com todo um aparato de livrarias, de escolas dominical, de textos traduzidos do inglês. Então, a mentalidade evangélica brasileira é uma mentalidade fundamentalista. É fundamentalista, na sua essência, porque ela não foi trabalhada. E o fundamentalismo tem como cavalo de batalha para eles ter sempre um inimigo. Fundamentalismo funciona a partir de identificar o inimigo. O inimigo inicial era a teoria da evolução. Mas, ao longo dos séculos, ou do século XX, ele foi achando outros inimigos. A Igreja Católica, o movimento ecumênico era proibido, porque era um demônio fazer ecumenismo com a Igreja Católica. Qualquer tipo de reunião com católico era proibido. O batismo católico não é aceito nas igrejas evangélicas. Se batizar na Igreja Católica, você tem que se rebatizar na Igreja Evangélica, que ainda não é aceito. O fundamentalismo depois identificou, durante a Guerra Fria, que o inimigo era o comunismo, os comunistas. Depois, a Guerra Cultural, da década de 1960, que foram os hippies, os Beatles, e todo o movimento de transformação cultural da década de 60 e de 70. E agora, esse mesmo fundamentalismo está identificando novos inimigos, que são versões repaginadas, botocadas, da mesma ideia que teve. Então, você diz assim, como foi que chegou onde chegou? A extrema-direita identificou no movimento evangélico esse apego que ele tem a identificar um inimigo. Criaram um inimigo imaginário que nem existe, que eles chamam de marxismo cultural. O que é marxismo cultural? Ninguém nem sabe dizer, nem eles próprios sabem dizer que marxismo cultural é esse. Que marxista, quer dizer, que Marx não trabalhou questões de cultura. Você tem países de tradição marxista que são homofóbicos. Tem nada a ver. Marxismo cultural é uma construção da extrema-direita fascista que criou esse termo e criou esse campo de batalha porque sabia que os evangélicos embarcariam nela, na piroca, lá na história da mamadeira de piroca, em todo esse espanto moralista, que agora está dirigido à comunidade LGBTQI+, e ao Islã. Recentemente era toda uma islamofobia. Quer dizer, eu já participei recentemente de um seminário em que eles diziam claramente: nós precisamos nos preparar porque os muçulmanos vão acabar com a Europa. E se acabar com a Europa, acaba com a tradição cristã ocidental. Eles criaram esse bicho de que há uma conspiração muçulmana para dominar a Europa e para, assim, acabar com o cristianismo. Eles vão criando esses inimigos e vão batalhando em cima. É uma resposta longa para uma pergunta que você fez, que é mas que eu sabia que era uma pergunta bem complicada mesmo. Fábio Catani. E aí você tem também a questão de dinheiro, né? Quer dizer, eles conquistaram o dinheiro, se tornaram indústrias religiosas,
Algumas dessas igrejas são, na verdade, organizações criminosas com fachada de igreja. Eu não vou citar o nome aqui para não, mas são organizações criminosas com fachada de igreja, não tenho a menor dúvida. E eles colocam, se aproveitando exatamente da cegueira que esse fundamentalismo, inclusive o da fé, provoca, colocam no mesmo espectro Marx, Gramsci, Adorno e Horkheimer, da indústria cultural, Brizola, Lula, e aí se estabelece esse tipo de fantasma que é muito mais um Frankenstein imaginário. E dentro desse espectro, o que mais... Eu duvido que um desses tenha lido Adorno, Horkheimer, ou tenha lido Gramsci. Eu duvido, Deodoro, que alguém saiba alguma coisa de Gramsci. O que sabem através das palavras do já finado, e como diz o Viário, que a terra lhe seja pesada, Olavo de Carvalho. Então, sabem a partir daí. E é interessante porque, assim, me parece, estamos vivendo assim uma das contradições, para mim, mais desumanas. E eu não quero, claro, não sei que tu te permita, mas essa semana uma juíza de Santa Catarina induziu uma menina de 11 anos que está engravidada, porque eu não posso dizer que ela está grávida, porque parece que é uma ação dela, ela foi engravidada através de um estupro. E uma juíza, com suas orientações religiosas, desfaz o princípio do Estado laico e da própria Constituição que garante a uma menor incapaz a condução sem necessidade da justiça para ela ter a possibilidade de interromper essa gravidez e alegando, inclusive, o pai da criança. Então, quer dizer que a mamadeira de piroca era um problema, esse elemento imaginário, porque deturparia as crianças, mas a pedofilia de um monstro estuprador não causa tanto espanto e é justificável aos olhos dessa gente? É um absurdo. Porque a essência do moralismo é ele não se preocupar em ser coerente. O moralista é um hipócrita que não leva em conta a incoerência. Ele não leva em conta se ele vai ser incoerente, se o que ele está dizendo hoje, amanhã ele nega. O exemplo mais claro é esse louco, que é o presidente da República, defendendo a família, quando a gente sabe que ele já é casado pela terceira vez e disse já, com todas as letras, que gastou dinheiro, que cometeu, inclusive, zoofilia, que transou com animais. Ele confessou da boca dele que transou com animais e que usou dinheiro e verba pública em apartamento para poder... comer gente. Usou essa expressão chula. Ele é um cara baixo. Então, assim, como é que um cristão que vem dessa tradição puritana, americana, do sul dos Estados Unidos, da família ideal, da família perfeita, da família margarina doriana, defende um homem desse? Como? Porque a essência do moralismo é não se preocupar em ser coerente. Ele só defende as pautas que lhe interessam, e que interessam momentaneamente. Quando lhe interessar, ele defende aquilo, e quando não interessar, ele é relativista. Ele relativiza, diz que não. Então, essa ideia, essa coisa que agora é o próximo campo de batalha, que é a questão do aborto, como eu disse, eles estão sempre criando novos inimigos, a questão do aborto não leva em conta que, primeiro, você não tem em nenhum texto, nem da Bíblia, do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nada que criminalize o aborto. Nada, não existe. Pelo contrário, nas leis levíticas do Antigo Testamento,
se você matasse uma criança, você era digno de morte, mas se você provocasse um aborto, você só pagava uma multa. Então, você não tem textos, eles não têm textos que defendam isso. E mais, você acabou de falar, você tem razão. Como é que colocar em risco a vida de uma criança de 10 anos de idade, que já foi submetida a uma monstruosidade, a um absurdo, em nome do quê? Em nome de um moralismo que agora interessa defender. Mas nós não temos nenhuma garantia de que essa juíza, semana que vem, ela faça outro tipo de arranjo para relativizar uma outra coisa monstruosa que esteja lá na frente. E quando falo em tradicional família brasileira, primeiro que a família que era chamada até o século XVI, XVII pelos próprios portugueses de brasílicos ou brasis ou brasileiros eram os indígenas. Segundo que quando se fala da primeira família cristã, se fala de um elemento masculino, patriarcal, que tinha um casamento, mas agregava meninas de 12, 13, 14 anos que eram escravizadas, que ele comprava para serem suas amas, mucamas, e que tinha dezenas de filhos mestiços fora desse casamento, convivendo naquele mesmo espaço da Casa Grande. Essa é a primeira família cristã que se estabeleceu no Brasil. Você sabe um termo que é muito usado aí entre os evangélicos agora? É assim, nós somos os defensores da cosmovisão judaico-cristã. Isso me dá até arrepios quando eu ouço. Da cosmovisão judaico-cristã. Aí eu pergunto, qual? Você está falando de qual judaísmo? Porque não existe só um judaísmo. Você não tem só um tipo de família retratada ou descrita nas páginas da Bíblia. Porque quando você falou aí agora do senhor da Casa Grande, cheio de mucamas e reproduzindo, como dizia o Fernando Henrique, toda a árvore genealógica brasileira termina na cozinha, né? E é verdade. Quer dizer, que nós... E também em Israel. Quer dizer, Abraão foi um grande safado que transou com Agar para poder gerar um filho dela, e depois, quando ele viu que tinha feito besteira com a Sara, botou a mulher para fora de casa e mandou ela para o deserto. E Ismael e Agar estão passando fome no deserto, porque Abraão foi um grande sacana com a menina que ele transou, que ele usou, que era escrava. E você tem Davi, que manda o cara para a morte, o marido da Betsaba. Né? Marido da Betsaba. Não, transou com a Betsaba, e o interessante da história de Betsaba é que o cara que o marido estava na guerra, defendendo o rei. E quando ele viu que tinha feito besteira, mandou o cara vir para casa para ter, entre aspas, uma lua de mel, e como não faziam as contas direito naquela época, iam achar que ela estava engravidada do marido. Só que quando ele acordou de manhã, o marido estava deitado na porta deitado na porta dele, né, do quarto do rei, que chamava-se Urias. E Urias disse para o rei, disse, Sua Majestade, eu não posso estar agora transando com a minha mulher enquanto os soldados seus estão correndo perigo de vida. O cara era um homem leal. Aí ele trama para matar. Chama um general dele, chamado Joabe, põe Urias na frente do campo de batalha, e quando a batalha estiver grande, você retrocede as tropas e deixa ele sozinho, que aí a flecha do inimigo mata, e aí nós não seremos os culpados. Matou foi o inimigo. E faz isso e mata o cara. E mata o sujeito que era leal. Quer dizer, você tem todas essas histórias de estupro, depois dentro da casa do Davi.
E depois o Davi, já velho, velhinho, chamava as mucamas dele para se deitarem com ele, sob o pretexto de que ele estava passando frio e que precisava do corpo feminino para esquentar o corpo. Quer dizer, você tem tudo isso na Bíblia, e esses moralistas não levam em conta. E, Ricardo, perdão só pela interrupção. Deixa eu fazer uma suposição. Então, essa menina de 10 anos dá à luz a uma criança. A criança vai para um orfanato e é adotada por um casal homoafetivo. E aí? Exatamente. E aí? E aí? Aí, quer dizer, como é que eles saem desse enrosco? Porque quem vai estar mais valorizando a vida é exatamente aquele tipo de casal que cada vez mais representa, mais até hoje em dia, os casamentos homoafetivos, me parece que eles estão até numa rotina mais comum do que os casamentos heteroafetivos. Tem uma pessoa que está brincando de uma família. Então, é uma pessoa que brinca, que diz assim, quando os héteros desistiram de casar, os homos afetivos começam a querer reivindicar casamento. E aí, quem é que está valorizando a vida? Pois é. É verdade. Bom, gente, Ricardo, eu queria mudar um pouco o tom da conversa para a gente ir para a parte final do programa, deixando a coisa um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, de forma fantástica, porque eu vou trazer uma informação aqui sobre o Ricardo Gondim, que eu tenho certeza que o Catani não faz nem ideia. Catani, este cidadão que está na nossa frente, além de ser um maratonista, ele fez em 3 dias os 104 quilômetros da ultramaratona do deserto do Saara. E aí, Gondim, nos conta alguma coisa das dunas de areia da Tunísia, do quantos litros de água tu tomou, dos 56 graus de dia e 6 graus de noite. Conta para os nossos ouvintes o que foi correr junto com o Vili Fomin, né, o teu genro. Isso, corremos juntos. Como é que foi correr no deserto do Saara? E deixa primeiro eu fazer aquilo que aqui, quando a gente perde todas as estribeiras aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que me caíram os butiá do bolso. E eu agora preciso recolher os meus butiá e botar no bolso de novo. Eu corri muitas maratonas. Eu corri, eu acho que 22 maratonas, 42 quilômetros, 195 metros. E fiquei com esse desafio de um dia correr no deserto do Saara. E quando eu completei 60 anos... É um pequeno desafio, né? Coisa assim. Vamos lá, vamos ver como é se a gente consegue. Olha, foi uma experiência magnífica. Magnífica, sob todos os pontos de vista, foi magnífica. Primeiro, o deserto em si, eu não tinha a menor ideia. Aí eu pensava no deserto como as dunas do Ceará, as dunas do Nordeste, as dunas das praias, mas a areia do deserto ela não é uma areia, ela é um pó muito fininho, mas é um pozinho muito fino, muito fino. Essa foi a primeira grande surpresa que eu tive. A outra surpresa que eu tive, lá na Tunísia, primeiro, um país muito pobre, né? Um país exageradamente pobre, que existem lugares de duna no deserto, mas existem lugares muito pedregosos também, muitas pedras, muito, muito difícil. Então, nós achamos um lugar de dunas, e o lugar que eles acharam lá, os organizadores da prova. Nós corremos, no primeiro dia, a gente correu 28 quilômetros de manhã, e fomos para um acampamento de beduínos e descansamos durante o dia. Corremos cedinho pela manhã, saímos bem cedo, antes que o sol estivesse muito forte, e descansamos debaixo das tendas dos beduínos e corremos à noite. Fomos obrigados a usar uma lanterna aqui na cabeça, e corremos à noite, e foi também uma experiência muito interessante.
Eu tinha um desejo muito grande de... aí vai na minha parte religiosa, né? Não quero espiritualizar a coisa, mas eu tinha um desejo muito grande de ver o céu estrelado do deserto, porque eu acho que essa experiência de ver o céu estrelado do deserto, tanto de Abraão como de Moisés, daqueles homens do passado, eu imaginava que era uma coisa fantástica e fenomenal. E realmente é. Você está num lugar onde não há a poluição, né, das luzes, é arrebatador, arrebatador. Quando eu vi o céu, a Via Láctea em todo o seu esplendor, foi uma experiência linda. Corremos à noite, no outro dia, no segundo dia, nós corremos 32 quilômetros. Esse foi o mais difícil, porque os últimos quilômetros aí a temperatura ficou altíssima. E a gente era obrigado a correr com o que eles chamam de camelback, que é uma mochila com água, e você tem que carregar pelo menos 3, 4 litros d'água. Mas quando a gente termina de beber aquela água, eles têm uns quadriciclos da prova que dão assistência e provêem mais água para você. Eu devo ter bebido aí uns 15 litros d'água nesse dia. Tanta água que a gente bebeu, porque é muito seco e você não sente que está suando, porque assim que sua, evapora, assim que sua, evapora. E no último dia a gente correu a maratona. No último dia, uma maratona de 42 quilômetros. E assim, meus pés ficaram... Eu tinha bolha no pé, até não poder mais. E a gente foi obrigado a fazer umas polainas de plástico, que ia até a meio da canela, que é para a areia não entrar. A areia não, esse pó não entrar no tênis, porque senão, o primeiro dia eu não tinha essa percepção, foi por isso que esfolei os meus pés todos, as minhas unhas dos dedões, do dedão do pé, ficou todo esfolado, ficou tudo horroroso. Quase eu não consigo correr o último dia por causa dessas dores que eu estava nos pés, mas consegui. Cheguei no fim e aí tive foi muito, muito legal, porque eu estava com um relógio de distância, né, de GPS, e o Vili falou assim para mim: Ricardo, eu estou com medo de que o relógio não tenha capacidade para medir toda a quilometragem. Então, vamos fazer o seguinte: você desliga o relógio e liga ele novamente, para a gente ter a noção da distância. E eu fiz. Quando eu desliguei o relógio e religuei, a bateria tinha acabado, acabou a bateria. E aí eu fiquei sem noção, eu e ele, ficamos sem noção do quanto a gente tinha corrido, porque as distâncias, o que eles fazem? Eles colocam uma bandeira cor-de-rosa, lá longe, e você vai na direção daquela bandeira. Não tem estrada, não tem caminho, você vai na direção da bandeira. E eu perdi a noção. E já ia assim, mais morto do que vivo, né? Caindo os bugaios os butiá. Caindo os butiá do bolso. E eu já não aguentava mais, eu disse para o Vili, eu já não aguento mais. E aí eu vi um dos fiscais da prova. E aí eu me aproximei correndo, me aproximei do fiscal da prova e perguntei para ele: quantos quilômetros ainda falta? Ele era italiano, ele olhou para mim e falou: quilômetro? Ele falou: 200 metros. Era só dobrar a esquina e eu já ia chegar. Mas, olha, me deu uma adrenalina, me deu uma explosão de alegria, que só faltavam 200 metros e eu achava que faltavam quilômetros. E chegamos, eu e o Vili chegamos, foi uma experiência fantástica. Sabe que agora, infelizmente, a gente já está chegando nos últimos minutos, mas
Tu estava falando, em primeiro lugar, assim, me deu um arrepio, porque também uma das experiências mais extraordinárias que eu, pelo menos, particularmente tenho, é esse contemplar o céu. E isso me remeteu muito à ideia do absurdo de Deus em Kierkegaard. Sim. Que eu acho que me remeteu às palavras dele, pelo que tu colocaste. E também um outro aspecto interessante. Me parece que ali nessa ausência de distância, ausência de tempo, também me parece que existe algo divino pelos atributos exatamente da eternidade e pelo atributo da infinitude. Me parece que essas experiências elas devem ter sido muito, muito fortes em ti. Tem um rabino que é uma referência da espiritualidade judaica do século XX, chamado de Abraham Heschel. E o Abraham Heschel, ele diz que a experiência religiosa é a experiência do alumbramento. Esse alumbramento, esse mistério, e que os místicos medievais chamavam da experiência apofática. Esse deslumbramento diante daquilo que eu olho e eu digo minha mente. E aí tem o conceito de mistério, né? Mistério não como aquilo que está oculto, mas mistério como aquilo que está para muito além de qualquer compreensão, que me escapa a compreensão. Não evita a compreensão, mas me deixa no estado de alumbramento. E olhar para o céu estrelado é esse êxtase que dá na gente de pensar quantos milhões de mundos, quantos bilhões de mundos, de galáxias, e aqui nós estamos nesse negócio pequenininho, e quem somos nós, não é, na areia do deserto. Foi uma experiência muito linda. E aí, Catani? Com esse espanto contemplativo. Um alumbramento também para nós, através das suas palavras, mas impressionante. Viário, querido, faça as últimas palavras, chegamos já. Com esse espanto contemplativo, e que eu tive que trazer a questão da experiência do Gondim no Saara, que eu só tinha assistido numa pregação dele, porque o Gondim não sabe, mas eu sou não só aquele ateu amigo de pastores, como eu sou aquele ateu que assiste a pregação do pastor e em casa, nos domingos. E foi numa pregação do Gondim que ele contou essa experiência dele, então, no Saara, e eu quis trazer hoje aqui como essa contribuição. Nós falamos com o Ricardo Gondim, eu sou o professor Adriano Viaro, e junto com o Fábio Catani, esse foi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau, gente.